Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes do canal Graça em Espírito, passando aqui hoje para deixar mais uma mensagem no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado por se inscrever e assistir e comentar meus vídeos. Um abraço a todos vocês. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, por você se inscrever, compartilhar com seus amigos, seus familiares, assistir os vídeos do início ao final, gostando. Deixe o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, no estudo de hoje, eu quero falar do plano da restauração de Deus para Israel, e o plano da ressurreição. Se você for ver em Joel, capítulo número 2, lá está falando, versículo 18 em diante está falando, 28 em diante está falando do plano da restauração que Deus tem para os judeus, para os hebreus. Porém, esse plano não é um plano a ser cumprido num período logo, mas sim um período distante. Em Isaías 26, do versículo 19, Deus fala do plano da ressurreição para eles. E aí, essa ressurreição tinha que ser através do Filho de Deus, para ensinar eles, os judeus ali, que era do pacto de leis, a viver o reino. Mas Jesus veio para cumprir todos os pactos de lei. Jesus ensinando para eles lá sobre a ressurreição, mas os judeus, os saduceus, nem todos eles, acreditavam que havia ressurreição. E para aí Jesus ressuscitou Lázaro. Se você for ver João 11, do versículo 1 em diante, a ressurreição de Lázaro. Mateus 9, do versículo 11 em diante, a filha de Jairo. Lucas 7, capítulo 7, versículo 11 em diante, o filho da viúva de Naim. Só que essa ressurreição aí, meus queridos, ela foi uma ressurreição de demonstração do que ia acontecer. Porque todos eles que foram ressuscitados andaram dentro de Israel, voltaram às suas vidas normal, voltaram para as suas famílias, porque essa morte desse pessoal que Jesus ressuscitou e voltou às vidas normal era para eles ver e acreditar que Jesus veio cumprir as profecias. E lá em Jerusalém, em Israel, nada acontecia por acaso. Tudo o que acontecia já estava escrito na profecia. Já estava escrito. Os profetas já tinham falado, já tinham profetizado. Agora Jesus vem cumprir, executar os planos de Deus para com aquela nação. Então, o plano de Deus era para eles, a nação de Israel, e não para o mundo inteiro. A ressurreição não foi para o mundo inteiro. Se você for estudar, você vai entender. Estuda com calma, que você vai entender. E hoje eu quero começar em Mateus 22, do versículo 27 em diante, que fala assim: depois de todos morreu também a mulher. Aqui é aquela passagem que os saduceus foi perguntar para Jesus, que a mulher tinha casado com um rapaz e eles eram uma família de 7, e depois ele não deixou filho, ela foi morrendo, ela foi casando, até casou com 7. E aqui os saduceus veio perguntar a Jesus a respeito disso. Depois da ressurreição, porque eles viram, eles viram os que ressuscitaram, como no caso de Lázaro, da filha de Jairo, e o filho da viúva de Naim, eles continuaram a vida normal. E a mulher, como fica essa história? Então, depois de todos, morreu também a mulher. 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela, a esposa? Pois todos os tiveram, entende? Todos tiveram aquela mulher por esposa. E ali, como eles não acreditavam em ressurreição, eles veio perguntar para Jesus, porque eles viram
tinha acontecido. E agora, essa esposa é mulher de quem na ressurreição? De qual deles? 29. Jesus, porém, lhe respondeu: errais, não compreender as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles erravam porque eles não compreendiam a Escritura e não o poder de Deus. 30, versículo 30. Pois na ressurreição nem se casa, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Porque essa ressurreição era daqueles considerados santos que estavam sepultados lá em Israel, que estavam ali retidos, esperando a promessa de Deus cumprir. 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que foi dito por Deus? Jesus falando para eles. 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de morto, mas Deus de vivos. Então, aí Jesus falou: vocês erram porque vocês não entendem as Escrituras. E aí Jesus fala para eles: não leste o que está escrito? Aí ele fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de morto, mas Deus de vivos. Porque eles entendiam que quando morriam, acabavam. E aqui Deus fala para quem ele é, para quem ele mandou Jesus e por que Jesus veio. Entende? O plano aqui já está mais ou menos esclarecendo que o plano da ressurreição era para os judeus, era para os hebreus, era para Israel. Continuando, aqui em João capítulo de número 5, versículo 24 e 25, fala assim: em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Aí, olha aí, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, não morre, já passou da morte para a vida. Isso aqui é no sentido espiritual, meus queridos, porque a morte desse corpo, dessa herança adâmica, tem que morrer. Mas aqui Jesus está falando no sentido espiritual. Versículo 25: em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvem viverão. Olha aí, é agora, é já. Entende? Se o agora deles, o sistema da religião, é agora, quando eu estou fazendo esse vídeo, ou quando estão pregando aí nas suas igrejas, então está desmentindo o que Jesus falou, palavra de Jesus. Versículo 25 de João capítulo 5: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Então aqueles que estavam mortos ali ia ser ressuscitado, todos, Agora, meus queridos, não é agora que eu estou fazendo o vídeo, era agora de Jesus. Ele chegou, o plano vai ser cumprido, vai ser executado os planos de Deus, entende? É o renovo, a restauração. Eu vim cumprir as leis, mas para isso eu vou ter que cumprir as profecias que já estavam profetizadas. Ainda em João capítulo número 5, versículo 28 e 29, Jesus diz: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Isso aconteceu, nós vamos ler que vocês vão entender. Versículo 29: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esse juízo que Jesus estava falando aqui, não um juízo final, não um juízo que vai acontecer para o futuro, e não um juízo que vai acontecer no Brasil, nem em Portugal, nem na Itália, nem na França, lugar nenhum. Era só para Israel, porque isso já aconteceu lá. No começo vocês entenderam que os planos de Deus eram para eles,
para os judeus, para os hebreus, os descendentes, né? Os descendentes ali de Abraão, Isaac e Jacó. Está bem claro. Vamos ver em Mateus 27, o que Jesus diz, a partir do versículo 51. Jesus diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. 52. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Olha aí, já cumprindo. No dia que Jesus morre ali em Israel, é cumprido o plano da ressurreição, né? Você viu que quando tremeu a terra, quando as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, aqueles que estavam lá guardando, retidos, eles ressuscitaram. Só que eles não ensinam isso lá na religião. Eles não esperam que vai vir, eles ensinam que vai vir aí o juízo final. Lá em Apocalipse, aquelas histórias de Apocalipse que foi falada por Daniel também, que era um plano de Deus para Israel. E aí ele joga isso para o futuro. Mas não, esse plano de Deus cumpriu aqui na morte de Jesus, da ressurreição. E esses aqui, eles ressuscitaram, andaram dentro de Israel. Quem conhecia, os parentes, os amigos, viram eles andar, né? Viram ali, mas só que eles não ficaram, não permaneceram em carne, eles subiram. Por isso que Jesus disse que na ressurreição seria como os anjos. Então, eles, quando eles foram ressuscitados, eles veem ali, modo o povo veio saber que cumpriu aquela profecia. Mas hoje a religião joga isso para o futuro, né? Jesus disse que a hora vem, é agora, naquele tempo que ele estava lá, que os mortos ouvirão a minha voz e sairão dos seus túmulos. O versículo 53, aqui já uma confirmação do centurião. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eles apareceram, mas não ficaram. Entende? Eles veio ali mostrar que Deus estava cumprindo o seu plano. O seu plano ali através do seu Filho, Jesus de Nazaré. 54. Ora, o centurião e os que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Viu aí por que eles andaram? Eles andaram depois que saíram dos seus túmulos para mostrar. E o centurião aqui estava lá guardando Jesus para não sair. O centurião é aquele chefe que comanda 100 homens. Então, quando ele viu ali, ele falou: não, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, porque ele viu a profecia cumprindo. Entende? A profecia da ressurreição de Isaías. Entende? Aqui Jesus já está restaurando o reino de Israel. Continuando, agora em João capítulo número 2, do versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: derrubai este santuário em 3 dias, eu levantarei. Quando Jesus chega lá no templo, que ali para os judeus era sagrado, o céu deles era ali. E quando Jesus chega lá, Jesus entende que ali era a casa de adoração, e ali estava fazendo mercado do templo. E Jesus disse: derrubarei isso em 3 dias, e em 3 dias, né, edificarei. Versículo 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu levantarás em 3 dias? Veja bem, isso aqui para eles foi uma blasfêmia. Tanto que eles, quando Jesus estava crucificado, eles falaram isso, blasfemaram contra o santo templo. Versículo 21, mas ele falava, quem? Jesus, ele falava do santuário do seu corpo, que simbolizava também o templo. 22, quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que disseram isso e creram na Escritura e na palavra que Deus havia dito. Olha bem, eles esqueciam
os discípulos não sabiam, via que já estava escrito, e quando eles entendem que aquilo cumpriu, a restauração ali, eles lembraram, mas esse negócio Jesus falou, e eles acreditaram mais na Escritura, porque estava escrito. A Escritura é porque já ficou escrito, entende? Vamos aqui agora ver em 1 Coríntios, aqui agora já é Paulo, depois que cumpriu tudo, Jesus morre, ressuscita aqueles que santos, né, ressuscitaram eles, e ali cumpriram. Depois Jesus chama Saulo, né, depois apóstolo Paulo, para pregar para os judeus e para os gentios, porque os gentios também alcançaram a graça de Deus através da misericórdia, da morte de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo já ensinando aos coríntios, 1 Coríntios 15, no versículo 16, e Paulo disse assim: porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Se os mortos não ressuscitam, também Jesus não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados, nos pecados de transgressão de leis. Se eles não acreditam, eles se tornaram pecadores. 18. Logo, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que tinham morrido em Cristo, aqui ele já está falando daqueles que morreram depois que Cristo ressuscitou. Logo, se Cristo não ressuscitou, esses que estão mortos aí, que morreu em Cristo é porque morreu depois de Cristo, já morreu, já salvo, porque eles entenderam, né, e começaram a viver os ensinamentos de Cristo. 19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Está vendo? De lástima. Então aqui Paulo, ensinando eles, Paulo fala que se a vida é só, entende? É só para essa vida deles, lá que muitos deles não acreditavam na ressurreição, acreditavam que a vida morreu, acabou. Aqui Paulo ensina e fala essas palavras para eles. Versículo 20, mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então Cristo morreu e ressuscitou primeiro. Lembra que depois da ressurreição dele, os mortos foram ressuscitados, que eu li lá. Depois da ressurreição dele, quem? De Jesus. Aí os mortos também foram ressuscitados e andaram dentro de Jerusalém. 21, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então já aconteceu, foi na época deles. 22. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Mas não é porque todos morrem em Cristo, é por causa da transformação. Entende? Os que estavam mortos ressuscitaram, né? E os que morreram depois da ressurreição, desse dia da ressurreição, ia ressuscitar no juízo. Por isso que é a esperança que Paulo estava falando para eles. 23. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja aí, a vinda que ele está falando aqui, não a vinda futura, meus queridos, é aquela vinda para destruir o templo de Jerusalém. Quando os discípulos, em Mateus 24, quando os discípulos mostram para Jesus as pedras, os ornamentos daquele templo, Jesus fala: vê isso? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí no seguimento, quando lá na frente eles perguntam para Jesus que dia vai acontecer essas coisas, quando eles encontram Jesus lá no monte, que eles perguntam, Jesus fala para eles, mas Jesus dá o sinal que vai das grávidas, das que estiver aumentando, que fuja para o mundo, os montes, naquele dia torcer para que não aconteça no sábado. Então é desse dia que Paulo aqui está falando, que esses que morrerem em Cristo vai ser ressuscitado. Por isso que não há como ser o juízo final para o futuro, porque esse juízo final era o final daquele tempo, daquele período de leis. E Jesus ia voltar em juízo, porque lá diz, em Mateus 24, aparecerá nas nuvens o sinal do Filho do Homem. Mas só que
eles viram Jesus aí antes de vir e já tem foto aí para tudo quanto é lugar, tem vídeo de Jesus nas nuvens, e ali por isso o povo acredita que vai vir, ainda vai vir, Jesus vai vir julgar. Mas julgar o quê? Que quem tinha que ser julgado era a nação de Israel, que eles transgrediam as leis, e por causa da transgressão das leis que ia ter o juízo final. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando com eles também ali para eles, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. O que não tem esperança são aqueles que não foram ressuscitados, aqueles que já foram condenados e permaneceram lá, nos seus túmulos lá. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Entende? Que era no juízo. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum perceberemos os que já dormem. Entendeu? Nós, os que estiver vivos. Então, se é para o futuro, Paulo, é preciso estar vivo. De repente você vai andando aí, você vai encontrar com o apóstolo Paulo, e aí vai ser quando? Jesus vai vir quando? Então, porque ele incluiu aqui depois nós, o que estivermos vivos. Entende? Porque ele tinha certeza que isso não ia acontecer, já estava cumprindo, e ali num período não muito distante já cumpria. Para os profetas era um período distante, já para Paulo não, porque Paulo já estava vivendo ali já os últimos dias. Agora vamos ver em Romanos, né? Para finalizar, vamos ver aqui em Romanos, capítulo de número 6, do versículo 11 ao 14. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas concupiscências. 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Agora Paulo disse assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja Deus, palavra maravilhosa, não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Entende que a ressurreição cumpriu, os planos de Deus foi cumprido, e no ano 70, que Paulo está esperando ali, que Paulo diz que esses que morreram em Cristo vai ser ressuscitado junto com eles. No ano 70, se você pegar a história de Israel, né, Deus usa ali Nero, usa aqueles imperadores romanos ali, Tito Flávio ali, para destruir Jerusalém, destruir o templo, matou muitos hebreus ali, né, que eu não tenho aqui um nome exato, destruiu tudo, e todos aqueles que conseguiram fugir, né, que fugiram para os montes, né, que até hoje ainda tem os crentes orando no monte, achando que Deus só habita lá, né? Aqueles que não habitavam ali em Israel, não habitavam em Jerusalém, eles voltaram e depois construiu de novo Jerusalém, né? Aí agora eles falam não, que Deus não vai vir julgar, Jesus vai vir julgar, mas já cumpriu, meus queridos. Não tem porquê você estudar o que eu estudei aqui na Bíblia, ou você estudar e ficar acreditando numa outra coisa, num outro ensinamento, porque está escrito. Como eu vou estudar a Bíblia, ver o que está escrito e falar que não cumpriu? Pois se a Bíblia, a palavra de Deus está falando que cumpriu, então, meus queridos, não faz sentido. Peço você que
não conhece ainda o meu trabalho, né? Quando você for assistir os meus vídeos aí, você assiste não só o início, para você não tirar conclusões precipitadas. Igual teve um aí que antes de assistir o vídeo todo, ele comentou, depois eu pedi para ele assistir, ele assistiu e depois ficou quieto. Entende? Você assiste todo, você não concorda comigo, é um direito seu, mas vai lá na Bíblia, vai ver o que eu estou estudando, para você entender. Hoje, em graça, meus queridos, não tem como nós viver mais em períodos de leis, porque Paulo já disse aqui, ó, aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, Paulo diz, ó, pois o pecado não tem domínio sobre vós. Por quê? Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha aqui, Paulo estava ali cumprindo já a lei, no período de cumprimento das leis, mas ele já entendia que agora a graça já estava operando, que a lei já tinha passado. Por que, meus queridos, hoje precisamos pagar dízimos, precisamos comer Páscoa judaica, sendo enganados dizendo que é Santa Ceia, precisamos tomar um banho, dizendo que é um batismo, porque Jesus foi batizado? Só que essas coisas faziam sentido quando a lei estava operando, mas fazia sentido para aqueles que viviam, né, sob o controle da lei, e não para nós. Nossos dias é outros, né? Nós já nascemos com a obra em Israel totalmente consumada, nós fomos alcançados a graça por Jesus, pelo amor, a misericórdia de Deus, pela fé de Abraão, que teve a promessa, né, do gentio, dos estrangeiros, alcançar. Mas você assiste, vai na sua Bíblia, estuda os capítulos, os versículos, para você entender. Então é isso aí, meus queridos. A mensagem de hoje é essa, né? Agradeço a Deus por mais esse dia na minha vida, por estar me dando saúde a minha família, e também oro a Deus para dar saúde a todos vocês, né? E Deus traga mais pessoas para esse canal. Esse canal precisa crescer, alcançar mais pessoas. O meu estudo é um estudo simples, humilde, mas com o objetivo de te tirar do erro, do engano, né? Às vezes você vai uma mensagem simples, mas ela tem um sentido forte, que é a presença de Deus, que me mostrou a verdade e me tirou do engano. Graça e paz. Até o próximo vídeo.